11 horas mais 35 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque ontem a Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu pela primeira vez em 2023 e analisou 2 projetos. 2 projetos de lei foram analisados pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Ambos receberam pareceres favoráveis pelo grupo e seguem em tramitação na Casa. O vereador Carlinhos Camelô, que é presidente do colegiado, conduziu os trabalhos. A primeira matéria discutida foi o PLO 269 de 2021, de autoria do vereador Gustavo Peta, que altera a Lei 15.449 de 2017, que dispõe sobre a proteção, defesa e controle das populações de animais domésticos. Na questão da pandemia, nós tivemos aí muitos casos de pessoas ao abandono, mesmo as ONGs que recebiam benefício, recebiam várias questões de rações para as ONGs, também foi tirada delas e ficaram difíceis para elas. Então, com essa questão, a gente está vendo na televisão várias pessoas abandonando seus animais, abandonando seus gatos, seus animais. Então isso consequentemente está aumentando. Outro projeto que foi analisado é o 302, também de 2021, de autoria do vereador Carmo Luiz, que visa instituir na cidade o programa cultural Balé para Todos. Tudo que vem ligado à cultura é importante para o município da gente, né? Eu falo que é incentivo a nossas crianças, é incentivo a todos que façam essa questão de balé. Não só é uma questão de cultura, mas também faz um bem-estar para todos, né? Participaram do encontro os parlamentares Fernando Mendes e Jorge Schneider. O presidente da comissão fez um convite para os munícipes. Essa é a Casa do Povo, quem puder e quiser vir acompanhar as reuniões, pode vir, que é aberta para todos. E lembrando que você pode assistir na íntegra todas as discussões, os pareceres dos projetos através do youtube.com/TV Câmara Campinas. E um pouco mais tarde nós tivemos a 4ª reunião ordinária. E por unanimidade dos vereadores presentes, a Câmara Municipal aprovou em análise inicial o projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que proíbe que seja feito o corte de luz ou de água por inadimplência em toda a cidade no período compreendido entre o meio-dia de sexta-feira até as 8 horas da segunda-feira subsequente. O vereador fala da necessidade de uma norma como esta, uma vez que muitas pessoas são pegas desprevenidas. Foi através de uma pessoa que me procurou por estar cortado a energia dela num final de semana. Aí falam que ele faz a religação em 24 horas, as pessoas perderam tudo que tinha dentro da sua casa. Às vezes a pessoa tem criança. Então esse corte ele pode ser feito na segunda-feira. Não tem problema, acho que não vai mudar nada para a companhia. Exatamente isso, né? Se cortar a energia, avisar, né? E na segunda-feira, quando a pessoa tem tempo aí de renegociar toda a dívida. Com certeza. Eles ir lá e notificando a pessoa nesse período, a pessoa ela tem o tempo hábil para segunda-feira ela ir lá fazer sua obrigação, pagar e tá com ali o seu pagamento em dia para a hora que chegar ela apresentar para a CPFL ou para a Sanasa. O corte, ele vem improvisado, né? Ele pode vir às 8, às 9, às 10, a pessoa corta e aí você tem que pagar aí 24 horas para religar. Essa pessoa vai pagar na onde? Se for uma pessoa idosa que não tem acesso à internet, não sabe de um aplicativo, ela tem que esperar no outro dia para ir num local fechado. Então tem toda essa dificuldade. Então esse projeto visa facilitar a vida das pessoas. Lembrando que para se tornar lei, este projeto ainda precisa ser aprovado em segunda votação aqui na Câmara e, na sequência, ser sancionado pelo prefeito. A gente continua acompanhando. Ainda na 4ª reunião ordinária, também foi aprovada em análise inicial a proposta do vereador Marcelo Silva, que estende a isenção de IPTU a aposentados e pensionistas com doenças graves comprovadas, sejam eles proprietários, dependentes ou responsáveis pelo pagamento. Esse projeto chegou das demandas aqui dos munícipes, da dificuldade que muitas vezes o aposentado e o tem
em pagar o IPTU, mas qual aposentado e qual pensionista? Aqueles que estão com doença muito grave, que muitas vezes a gente sabe que eles têm que trabalhar, né, que só a aposentadoria não é o suficiente para conseguir pagar as contas, no momento de vida em que você precisa, né, de mais cuidados, precisa de mais atenção. Então, nós fizemos esse projeto visando atender e proteger a propriedade dessa pessoa. Mas, obviamente, tem que ter alguns requisitos, como, por exemplo, ter um atestado médico, né, onde ele diz de uma forma categórica que tipo de doença, tem que ser uma doença grave, constar o nome do médico, tem que constar o CRM do médico, então tem que ter, obviamente, responsabilidade para ver se aquela doença é grave ou não. E olha só, o atentado à escola pública de Montemor foi assunto abordado por vários parlamentares durante o primeiro expediente. Um adolescente de 17 anos lançou bombas caseiras contra a escola em que havia estudado e teria alegado à Polícia Civil que sofreu bullying. Houve pânico entre os alunos, mas ninguém se feriu. A presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara, a vereadora Guida Calisto, comentou sobre este ocorrido. Infelizmente, a polícia chegou a tempo, as pessoas ali, doentes, famílias. Eu vi um áudio, inclusive um vídeo de uma mãe que estava filmando ao lado da escola, desesperada, gritando, pedindo para que liberasse o filho dela lá de dentro, porque ela estava morrendo de medo, né, daquele atentado atingir o filho dela. A escola sempre foi um espaço de segurança para as mães, hoje em dia ela virou isso, ela virou um espaço, né, muitas vezes ali da presença de grupos nazifascistas, neonazistas, jovens completamente sido levantados pelo nazismo e que foram impulsionados, motivados pelo discurso de ódio, né, que no último período tomou conta do nosso país. A vereadora Débora Palermo também se posicionou e falou de vários fatores que afetam as crianças e os adolescentes. Esse menino que fez essa loucura, hoje ele está doente, ele precisa de ajuda. Assim como muitos outros e muitas outras meninas. Quantos casos de automutilação, tentativa de suicídio, uso de drogas nós temos? Quantos casos? Acontecer quantas tragédias ainda para que as crianças e os adolescentes a ser olhados. A lei é clara. Criança e adolescente tem que ser prioridade absoluta nas políticas públicas, na destinação de recursos. E nunca foi. E nunca foi. Outros parlamentares também falaram sobre o ocorrido em Montemor e você pode conferir na íntegra a 4ª reunião ordinária que está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas. E ainda sobre segurança nas escolas, o vereador Paulo Gaspar apresentou um requerimento cobrando o prefeito informações sobre a regulamentação da lei de número 16.318, de 25 de novembro de 2022, que institui o Programa Municipal de Prevenção contra a Prática de Atentados Violentos nas dependências das escolas municipais. A lei é de autoria do parlamentar Paulo Gaspar, juntamente com o vereador Major Jaime. Esse projeto que foi aprovado por mim, de minha autoria e do Major Jaime, no final do ano de 2021, é inventado que trata-se de um programa de capacitação já feito nas escolas junto a professores, funcionários e alunos para se preparar para esses momentos. Então, a gente tem visto que muitos fatos já aconteceram no Brasil, em Campinas já temos um passado histórico aí também, e graças a Deus ainda não, mas no mesmo caso das árvores, né, que a gente está vendo, estão cortando árvore à torta direito pela cidade, não houve um trabalho preventivo no sentido de fiscalizar e se prevenir contra aquelas possíveis quedas de árvores que ocorreram.
Na escola é a mesma coisa. Então acontece ali, acontece aqui, acontece na cidade vizinha e nós não estamos tomando providência nesse sentido. Então a regulamentação vem para tratar desse treinamento, essa capacitação que tem que ser feito junto com as escolas municipais e um convênio com a Guarda Municipal para fazer essa preparação das pessoas que usam a escola. Lembrando que a Prefeitura de Campinas tem um prazo de 15 dias para responder ao requerimento, período que pode ser prorrogado por mais 15 dias. E olha só, o vereador Rodrigo da Farmadic protocolou uma indicação direcionada ao Executivo porque ele pede a inclusão do bairro Jardim Santo Antônio no convênio da Companhia de Habitação, a Coab aqui de Campinas, para a regularização fundiária. O vereador Rodrigo da Farmadic enviou para a Prefeitura uma indicação para que se proceda à inclusão do bairro Jardim Santo Antônio no convênio da Companhia de Habitação, a Coab, para a regularização fundiária. O processo de regularização tem sido feito, inclusive, com muito sucesso e muito êxito por dedicação dos nossos servidores da Coab. A Prefeitura já diversos bairros e o Santo Antônio é um deles que precisa ser realizado e como a Prefeitura tem esse convênio com a Coab, eu solicitei para que ele fosse incluído para que seja custeado pelo município essa regularização. A regularização fundiária garante aos ocupantes o direito real de propriedade, por meio de título registrado devidamente no cartório de imóveis, o que dá segurança jurídica a esses moradores. Que é um bairro que é predominantemente de famílias carentes, que nós temos recursos para que seja feito dessa forma, com o próprio recurso para poder pagar a Coab, porque são famílias que às vezes têm dificuldades e não teriam condições de fazer o pagamento dessa regulação. Então nós indicamos para que o prefeito inclua no convênio o Jardim Santo Antônio para que seja regularizado. O parlamentar aguarda o retorno da Prefeitura. É um bairro que já tem há mais de 30 anos, é um bairro grande, que tem assim, aproximadamente 2.000 residências, né? Então é um bairro muito populoso, por isso nós solicitamos e pedimos ao prefeito que faça a regularização desse bairro com recursos próprios do município, com a transferência para a Coab, firmando um convênio. 11 horas mais 48 minutos, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque na última semana, em reunião solene, o vereador Marrom Cunha entregou o diploma esportivo Sérgio José Salvucci a Maria Madalena dos Santos. Então, acompanhe como foi. A Câmara de Campinas entregou na última semana o diploma de esportivo Sérgio José Salvucci. O vereador Marrom Cunha concedeu a homenagem a Maria Madalena dos Santos por contribuição ao esporte. Falar de você, Maria Madalena dos Santos, é um privilégio muito grande, é um exemplo de pessoa, exemplo de vida, trabalho e dedicação. Então eu tenho a dizer para você, orgulho de ter conhecido você, eu tenho orgulho de estar presente nos seus projetos, nos seus trabalhos, no seu dia a dia. Eu sei da sua luta, você trabalha diário, de dia, de noite, e aqui ainda cuidando com essas crianças, para que um dia eles possam ser alguém na vida, nos seus trabalhos, ensinando para eles o que é realmente você ser digno, o que é realmente você ter uma família e a importância que você transmite para eles. A guerreira que você é. Maria Madalena, que é técnica de futebol, agradeceu a homenagem. Acho que para mim isso aqui é uma grande conquista, trabalhar para mim é uma grande honra e eu tenho por mim que tudo que recebe na vida, os que apoiam, as pessoas que nos dão força, eu acho que isso a gente tem que ter alguém. E como está escrito que a gente jamais pode conhecimento enterrar o conhecimento. Então, para mim é muito grande estar aqui e agradecer a todos vocês pela oportunidade.